Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Eu sou a Márcia, do Café com Carreira. Nós estamos aqui iniciando uma nova fase, certo? Certíssimo, Márcia. Bem-vindo todos. Eu sou a Fátima, também cofundadora do Café com Carreira. Muito feliz por estar chegando aqui nessa nova temporada, onde a gente vai trabalhar com coisas muito legais. Então, assim, não percam, nos acompanhe, convide todo mundo que você conhece, compartilhe o nosso material, que vocês não vão se arrepender. Não é isso, Cecília? Isso mesmo, Fátima e Márcia. Começamos nessa fase 3. Vamos falar um pouquinho de como a gente chegou até aqui agora. Mas essa fase agora é carreira na prática. Mão na massa, arregaçar a manguinha, um monte de exercício, um monte de atividade que todo mundo vai se beneficiar. Então, vem com animação que a gente está aqui pronta para começar essa nova fase. Então, vamos lá. Vou começar compartilhando com vocês os nossos passo a passo até chegar aqui, o que vem pela frente e o exercício de hoje, ok? Então, vamos lá. Compartilhando. É isso aí, gente. Nosso Café com Carreira, planejamento estratégico de carreira na prática. Certo? E o que fizemos até o momento, Fátima? Vamos lá. Bom, a gente teve a primeira temporada, né? A gente está virando quase um Café Flix, né? Nós já tivemos a primeira temporada, que foi a nossa primeira fase, onde a gente trabalhou com apoio ao trabalho a home office, como se organizar, prioridades, carreira na pandemia, liderança à distância, porque essa fase pegou bem o início, né, da pandemia, quando tudo estava acontecendo. Depois a gente foi para a fase 2, que vai entrar aí na tela. Nessa fase, nós trabalhamos com apoio aos profissionais em busca de recolocação, com o impacto da pandemia. Muitas pessoas foram demitidas, desligadas, e aí então nós trouxemos várias entrevistas com especialistas que trabalham com as pessoas em momentos de recolocação, processo seletivo, entrevista, currículo. Quem não viu tem que ver, porque é um material muito rico e nós vamos deixar nos nossos comentários, no nosso material, o link. Quem ainda não nos acompanha no Café com Carreira, tem que ir lá, porque a gente já tem um canal lá no YouTube, tá bem, gente? É isso aí. E aí, Cecília, vamos falar dos próximos passos? Então, gente, quais são os objetivos que nós vamos trabalhar na fase 3? Né? Eu vou começar pelo terceiro, que é a missão do Café com Carreira. Então, apoiar pessoas no seu desenvolvimento profissional em momentos de mudança ou qualquer transição que queiram fazer. Nesse momento, nós vamos trabalhar praticamente sobre os novos cenários profissionais, o impacto dessas mudanças nas carreiras e o que seria o profissional VUCA.2. Vamos falar isso por meio dos exercícios. E nós todos vamos trabalhar juntos as práticas, na prática, ferramentas, atividades, comportamentos e atitudes que contribuíram para que você esteja onde você está no momento e que vão te facilitar planejar estrategicamente os próximos passos. Não percam, venham conosco sim, que vai ser muita coisa legal. E o primeiro exercício, que é o exercício que a gente está trazendo hoje, se chama trajetória profissional. Esta atividade nós vamos fazer com vocês, que é o primeiro passo que a gente dá quando faz um aconselhamento de carreira. Esse é o primeiro passo. É olhar para a história de vida, olhar para a história profissional, ver os principais momentos significativos
e assinalar, tanto do ponto de vista profissional, como no ponto de vista pessoal. Esse slide aqui mostra pequenos pontos da minha trajetória, tá? Eu vou contar um pouco da minha experiência para ficar mais fácil para vocês entenderem o exercício. Né? Então, aqui a gente pede eventos significativos que envolveram mudança e pedimos para colocar o ano e o nome do evento. Tá? Eu vou começar com um momento que foi um evento determinante na minha escolha profissional e fez diferença ao longo da minha carreira. Quando eu estava na faculdade, eu estava indo para o 5º ano de psicologia e eu tinha a opção de fazer psicologia clínica, educacional ou organizacional, coisa nova na época, a minha idade eu não vou contar, mas na época era uma grande novidade, psicologia organizacional. A gente mal tinha ideia do que fazia exatamente. Eu estudei com crédito educativo, era um financiamento pago pela Caixa Econômica Federal, dependendo da renda familiar, você recebia. Eu fui estudar com este financiamento. Este financiamento, ele tinha um fiador, que no caso era uma pessoa da minha família. Quando eu cheguei na opção, ter que fazer opção entre as 3 psicologias, eu percebi que eu teria que ter um investimento muito grande para fazer psicologia clínica, teria que investir em supervisão, na minha própria terapia, eu teria que fazer vários outros cursos, investir no espaço, e eu não tinha essa condição financeira. A psicologia organizacional me dava essa possibilidade através do estágio e uma carreira dentro da área de recursos humanos. E eu fiz essa escolha. Então, essa escolha, para mim, foi um marco, foi um evento muito significativo, porque tinha um momento de abrir mão de algo que foi o motivo da escolha pela psicologia. Por outro lado, eu tinha que resolver uma situação. Então, o que eu tiro dessa situação foi uma tomada de decisão com base muito forte num vetor que é fundamental e ele permeia todas as decisões que eu tomo, que tem a ver com valor. E o valor ali era: eu não tenho condições de pagar se eu correr para 2 outras áreas. E eu não vou fazer isso com alguém da minha família. Isso norteou a minha decisão, fui para a psicologia organizacional, gostei, me adaptei muito bem. Isso mostra que, em alguns momentos, algumas decisões parecem ruins naquele momento, te tira do teu foco, te traz uma novidade, traz uma coisa boa. Então, tomar iniciativa foi um momento, assim, que eu diria protagonismo, porque por mais que as pessoas falassem, eu não abri mão daquilo, eu achei que eu tinha que decidir, aquela decisão era minha. E o próximo evento, que também foi uma mudança significativa da minha vida profissional, foi quando nasceu meu filho. Eu fiz a opção de sair do mercado profissional, do mercado corporativo, e fui para uma vida de consultoria, uma área que eu gostava muito, que era aconselhamento de carreira. Então, aí envolveu, de novo, valores. Para mim era importante estar com meu filho, educar meu filho, corri risco, fiz coisas que me levaram a repensar várias vezes se eu deveria voltar ou não. Com o tempo, eu fui vendo que o que eu estava fazendo estava muito gostoso também, era um outro aprendizado, era um outro momento. Então, eu aprendi muito sobre carreira durante esse período todo de 9 anos, né? Aí eu volto para a vida profissional até que em 2010 eu realmente, numa situação muito interessante, que foi antes de 2010, foi um pouco antes, foi tipo 2008, 2009, eu faço uma entrevista de seleção com uma pessoa que foi uma situação muito gostosa. E naquele momento eu me vi fazendo o que eu fazia aqui, como uma pessoa
consultora de carreira, foi um papo muito... E aquele momento eu senti o prazer de estar de volta nessa profissão que eu tinha abraçado com o nascimento do meu filho. E eu resolvi voltar para isso. E em 2010 eu faço a minha transição de carreira, onde estou até hoje. E por aqui tem percalços, né? Dizem que a gente faz planos e Deus dá risada. Evidentemente que tem ajustes, faz parte da jornada, mas correr risco, tomar decisão. Aqui tinha um valor muito forte, que era abraçar algo que eu tinha em mente, que era a minha carreira, a minha visão. É isso, esse é o meu compartilhar desse exercício. E vocês, meninas, o que vocês gostariam de compartilhar? Fátima, vai você primeiro, que tem uma trajetória muito rica também. Teu microfone está no mute, Fátima. Ligue o seu microfone. Essa é a frase do ano, né? Seu microfone está no mute. Ligue o seu microfone. Mas vamos lá. A minha estrada, o meu caminho, a minha trajetória foi uma estrada muito cheia de curvas, né? Então, assim, eu iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, a minha trajetória como professora. Eu fiz magistério. Antes de fazer magistério, até eu fiz patologia clínica, que não deu muito certo. Aí eu resolvi ouvir a minha mãe, que ela sempre dizia que mulher precisava e deveria ser professora. E aí fui fazer magistério, lecionei durante alguns anos, fiz pedagogia. Então, de 1984 até 1990, mais ou menos, eu lecionei em escolas particulares, escola do Estado. Nesse período, eu tive 2 eventos pessoais bem marcantes, que foi o meu casamento. E com o meu casamento, eu saí de São Paulo e fui morar em São José dos Campos, longe da minha família, longe dos meus pais, não é? E entre 89 e 91, eu tive as minhas 2 filhas. Então, de 90 até 92, mais ou menos, eu deixei de trabalhar porque eu estava sozinha. Como a Márcia falou, né, do valor de estar com o filho, eu também optei por isso na época. E, por outro lado, também ser professora não era algo que me fazia me sentir realizada, né? Percebi que não foi a melhor escolha ser professora de ensino fundamental, vamos dizer assim, né? Eu, desde pequena, me vi ensinando, me vi ajudando, me vi me relacionando com pessoas. E aí, em 91, eu já estava decidida que eu não voltaria mais para a escola, para lecionar, e comecei a fazer várias coisas. Então, de 91 até 97, eu fiz de tudo. Eu vendi Tupperware, eu fiz sorvete, eu fiz ovo de Páscoa, eu tive uma papelaria na garagem da minha casa. Então, assim, eu fiz de tudo para procurar algo que hoje que eu entendo, que é algo que eu valorizo muito, e nós vamos falar disso em breve, que é a minha autonomia e a minha independência. Então, tudo que eu buscava, que eu procurava, era algo que eu pudesse fazer, que eu fosse meio que dona de mim. Só que esses trabalhos não eram trabalhos onde os meus valores principais de educação, de formação, de desenvolvimento, desde pequenininha eu brincava de professora, ou eu tinha um escritório onde eu atendia um monte de gente. E aquilo não estava se realizando. Até que em 96, final de 96, início de 97, eu tive a grande oportunidade de ter uma experiência em uma consultoria de recolocação profissional, onde eu fui contratada pela questão de eu gostar de estar com pessoas, de conversar com pessoas. Eu fui lá para vender o processo de recolocação para quem ia buscar, né? Para quem estava buscando. E aí eu me encantei. Eu falei, é isso que eu quero fazer.
e de ser comercial nessa consultoria, de vender esses processos, eu comecei a visitar empresas, né, que para levar os currículos das pessoas, comecei a entender de carreira, de buscas profissionais, e de lá para cá, então desde 97, já trabalhei em várias consultorias de recolocação profissional, fui headhunter, seleção, treinamento e desenvolvimento, fui consultora interna de empresa e desde 2004, que aí fechou todo esse meu ciclo, porque até 2004 eu era funcionária ou de consultorias ou de alguma empresa. E desde 2004 eu sou verdadeiramente autônoma, atuo como parceira das consultorias e também pelo meu próprio negócio, né? Aqui no nosso Café com Carreira, todas nós fazemos os atendimentos. Então, hoje, efetivamente, eu consegui encontrar e realizar aquilo que eu mais valorizo, que é a minha autonomia e independência, que é trabalhar com projetos que eu gosto, de desenvolvimento, de coaching, de aconselhamento, reunir ainda estilo de vida, porque eu consigo fazer a minha agenda, consigo programar aquilo que eu preciso fazer. E é isso, gente. Faço trabalho com educação, trabalho com desenvolvimento, todas as minhas mudanças, né, não foram simples, porque na época nós não tínhamos, eu pelo menos não tinha acesso, né, não se falava de desenvolvimento de carreira, não é isso? Né? A Marta Cecília sabe muito bem disso. Hoje nós temos tantos profissionais, né, experts em ajudar as pessoas com a consultoria de carreira para fazer esse caminho menos turbulento. Mas, assim, aprendi muito, desenvolvi muitas competências, né? De fato, eu assumi para mim, desde muito nova, a responsabilidade pela minha carreira e pelo caminho que a gente pode seguir. Por isso estamos aqui juntas e com certeza traremos muitas ferramentas legais que vão poder facilitar para todos aqueles que também querem assumir a sua carreira, fazer uma mudança, está passando por uma transição. Então, vocês devem perceber que história a gente tem, que experiência a gente tem. Agora esperem para ouvir a da Cecília. Vai lá, Cecília. Então, gente, uma das coisas que a Fátima levantou e que eu acho que é importante marcar, nos tempos que nós começamos as nossas carreiras, nós três do Café com Carreira, as ferramentas e os instrumentos eram muito mais restritos, não estavam tão à mão. Quando muito se aplicava testes de seleção, um pouco de personalidade, mas no tocar da vida e da carreira, íamos que íamos, né? Então, hoje, quando a gente vai falar de carreira na prática e começando essa nova fase, são esses instrumentos que facilitam a autopercepção, né, de como cada um funciona no ponto de vista pessoal e profissional, que ajudam, né, que vão ajudar vocês e nos ajudaram bastante a entender os nossos processos. Eu tive uma história mais linear de carreira, né? Não fiz tantas experiências como a Fátima, mas eu comecei minha carreira numa empresa, no setor de engenharia, logo que ainda antes de formada, né? Trabalhei na área de comunicação e na área de comunicação, eu cuidava da parte institucional, etc., mas eu tinha, por conta do jornal interno, muito contato com o pessoal da área de recursos humanos. E lá pelas tantas, acabei fazendo uma mudancinha interna, atuando na área de recursos humanos, com entrevista, com processo de seleção, uma série de coisas. E gostava também desse contato, né? Fui ficando entre um lado e outro, entre comunicação e recursos humanos, e assim foi caminhando, né? O que hoje eu entendo, claro, que era uma das coisas que nós vamos falar também, as âncoras de carreira. O que eu tinha lá? Eu tinha aceitar desafios, né? Que era uma coisa que eu não tinha nenhum pudor em tentar experimentar, né? Essa facilidade de experimentar.
Eu tinha confiança que eu ia dar conta, que também é um valor para mim, uma característica. E eu tinha também uma coisa muito clara, que era a responsabilidade, né? Isso também para mim é uma característica e é um valor. Ou seja, se eu combinasse, eu ia entregar, né? E daí eu tive uma experiência muito positiva e muito interessante, que por conta disso eu fui convidada para trabalhar fora do Brasil quando a empresa se ampliou no exterior, né? E fui fazer um trabalho completamente diferente. Nem era recursos humanos, nem era comunicação. Eu fui gerenciar um escritório pequeno de desenvolvimento, né, de projetos fora do Brasil. E fui para Londres, passei lá uma boa temporada e foi um turning point também na minha percepção profissional, né? Porque eu dominava a língua, não tinha muito problema com essa questão, mas o modus vivendi, operandi, trabalhandi das empresas na Inglaterra são muito diferentes do nosso e da cultura. Então, isso me deu, sim, esse reforço na condição que eu tinha de autoconfiança e entregar, e, ao mesmo tempo, um reforço nessa âncora que eu tinha, que era de autonomia e independência, porque eu fui lá com uma tela branca e disseram, você vai fazer isto e se vira, colega. E assim foi, né? E daí tem outros exemplos que a gente vai trazendo, né, ao longo dos nossos próximos exercícios e das ferramentas. O que eu acho que é bem importante marcar é que, como a gente fala de carreira na prática, a cada nosso encontro vai ter uma atividade que vai fazer vocês poderem refletir, e a mensagem que eu deixo aqui um pouquinho antes de eu passar a palavra para as outras meninas é: cada exercício que a gente propuser, para um pouco, dá uma refletida. O que isso mostra de mim? O que isso é? Que características que eu tive que ter? Que situações eu venci? Que desafio estava proposto? Ó, aí, tá vendo? Até o telefone contribuindo com vocês, né? Assim, o que tinha aqui que me ajudou no próximo? Então, tem uma série de perguntinhas que a gente vai trazer para vocês à medida que a gente for caminhando nessa nova fase. Não percam! É isso aí. De novo, compartilhando a nossa tela. Então, esse é o exercício, gente. Entramos em exemplo, falamos de uma forma mais abrangente possível, ao mesmo tempo bem resumida, porque o objetivo não é trazer um exemplo para vocês refletirem, né? E como disse a Cecília, para pensar o que te fez aqui voltar para o mundo corporativo, o que aconteceu com essa promoção, e em cada momento o que você chamou a tua atenção na sua trajetória até aqui. Você vai ver que tem estilos, tem modelos, tem competências que você tinha e ajudou, que você não tinha e desenvolveu. Você vai descobrindo o teu estilo de decisão, uma série de informações. Coisas que você não foi protagonista, que alguém decidiu por você, são elementos importantes para você prestar atenção quando estiver fazendo a sua trajetória, porque ela é só um elemento muito pequeno em tudo que a gente vai ver, que é esse mapa, essa trajetória profissional, que vai trazer esse resumo, que é aquilo que eu já passei, que nós já acabamos de ver, e várias situações que a gente vai tirar ao longo daqui, de âncoras, das suas crenças, dos seus energizadores, situações que te geram energia para contribuir, para fazer acontecer, situações que te esgotam, que te cansam. Então, este é o mapa, este é o trajeto que nós vamos fazer com vocês durante essa terceira fase. Ok, meninas? Mais Ok. O microfone aqui agora ligado. Então, meu convite é esse. Para a próxima, nós vamos dar continuidade
Façam, experimentam. Esse exercício é uma delícia de fazer. Você vai conseguir descobrir quantos talentos você tem, quantas situações você já superou, desafios que você enfrentou, motivações, como a Márcia falou, energizantes, esgotadores, coisas que você mais gostou de fazer, que você menos gostou de fazer. Tudo isto vai te munir de informações para que você possa dar os próximos passos de forma efetiva e consciente. Então, o meu convite é que você faça essa atividade. Pegue um papel mais ou menos assim, ó. Coloque aqui uma linha, desenhe, coloque post-it, use lápis de cor, canetinha e vem para o nosso próximo encontro com essa sua linha, com esse seu mapa, essa sua trajetória já desenhada até aqui. Esse é o meu convite. Pois é, eu reforço também o convite da Fátima e da Márcia, e para quem quiser esse material que a gente compartilhe, manda um direct para a gente na página do Instagram, do Facebook, ou mesmo do LinkedIn, né? Que a gente envia para vocês, dando o nome, enfim, o que seja, para a gente poder mandar. E não perca não, porque, olha, cada capítulo vai ser um mundo novo nessa configuração do planejamento estratégico da sua carreira na prática conosco. É isso aí, gente. Agradecemos muito. E se você está chegando agora, vai ver o que nós fizemos lá na temporada 1 e 2. Está muito legal. Hoje você vai assistir tanto no LinkedIn, Instagram, hoje eu estou com problema com R, no Facebook, mas nós também temos o nosso canal no YouTube, ok? Gente, até mais e nos aguardem. Logo, logo voltaremos com mais coisas. Um abraço. Até brevíssimo. Tchau, gente. Tchau.